Aleluia, boa noite, gente, a graça e a paz. Você está alegre de estar aqui essa noite? Eu estou muito feliz, estava com saudade de ministrar aqui na sede, já tinha um tempinho. Eu ministrei, não lembro se foi esse ano ou ano passado, alguns domingos pela manhã, mas domingo à noite fazia tempo e é sempre uma honra gigantesca estar aqui. Pastor João me procurou essa semana e quando você olha no seu telefone e tem mensagem do Pastor João, você começa a orar em língua, sentir frio na espinha, né? Não é todo dia que você recebe mensagem do Pastor João. E aí ele estava pedindo para a gente ministrar e aí o frio triplicou, não é verdade? Mas é sempre uma grande honra, um grande prazer ministrar nesse lugar que tem sido uma porta da palavra da fé nesse país, que tem levantado gente, treinado gente e espalhado uma palavra que tem transformado essa nação. Você está feliz com isso? Você é feliz de fazer parte de uma igreja que está mudando uma nação? Sim ou não? Amém? Glória a Deus, eu sou muito honrado de fazer parte disso também. Eu quero comunicar com você, transmitir para você uma palavra que ela me pegou e ela não está me largando. Eu tento pensar em falar outra coisa, mas eu não consigo. Eu quero apresentar para você uma pessoa que eu não sei se você conhece. Olha para quem está ao seu lado e pergunta para ela: você conhece Jesus? O que ela disse? O que ele disse? Sim, conhece? Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei que eu era chamado do ministério do mestre. Inclusive as pessoas falam muito sobre isso, mas eu descobri que recentemente, que na verdade meu chamado é de evangelista. Amém? Amém? Você fica feliz com isso? Só que eu sou evangelista de crente. Você está me amando ainda? Amém? O Senhor tem me alertado, eu não sei se é o Senhor ou se sou eu mesmo, mas eu tenho ficado um pouco incomodado com a falta de Jesus no palavreado dos crentes. Você está me amando ainda? A falta de entendimento do que é a crença cristã, o que significa ser cristão. Eu estou muito incomodado com isso mesmo. Nós estamos parecendo mais teístas do que cristãos. O que significa teísta? O teísta, ele crê em um Deus criador que interage com as suas criaturas. Mas o muçulmano é teísta, o judeu é teísta. Você está comigo, irmãos? Mas o cristianismo é um tipo de teísmo único. Amém? Existe um motivo por que nós somos cristãos. Nós não cremos em Jesus só para usar o nome de Jesus como senha no final da oração, como se fosse o gênio da lâmpada, né? Eu faço oração, aí em nome de Jesus. Amém, gente? Você está pronto para conhecer Jesus? Antes eu quero te mostrar por quê. Hoje eu quero mostrar para você por que ele é necessário. Esse assunto tem me consumido. Eu estou até mesmo escrevendo um livro sobre ele, pretendo que saia aí nos próximos meses. Espero que você ore por esse projeto, amém? Amém, gente? O nome do livro é Quem é Jesus? Que eu quero mesmo que os crentes conheçam Jesus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Você trouxe sua Bíblia? Você ama a palavra de Deus? Ama mesmo? O amém diminuiu quando eu fiz o teste aí, né? Sabe que esse tipo de pergunta é uma pegadinha que pregador faz com a igreja, né? Porque crente não pode dizer que não gosta da Bíblia, porque pega mal, né? Se perguntar assim, quem ama a palavra de Deus? Eu falo assim, não gosto não, pega mal pra caramba. Então quando o pregador quer ler muito texto, ele pergunta, você ama a palavra de Deus? O cara tem que dizer que sim. Amém, gente? Eu vou ler alguns com você. Você ama a palavra de Deus? Apocalipse capítulo 4 e versículo 11, você pode ler comigo? Diz assim, Apocalipse 4:11 diz, tu és digno, aliás, podemos começar do 9? 4:9, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos,
os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão suas coroas diante do trono. Você está comigo? Segura, olha para cá. Um exercício que eu faço na minha vida de adoração a Deus é olhar as adorações e orações da Bíblia. Você está comigo, irmãos? Especialmente as narradas no livro de Apocalipse e no livro de Isaías, e também em Ezequiel, porque elas narram a adoração que é feita no céu. Veja, a Bíblia diz que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor, nós o adoramos hoje pela fé. Amém, irmãos? Nós o vemos por espelho, mas então um dia veremos face a face. Mas essas pessoas aqui, elas já adoram face a face. Elas não estão adorando pela fé, elas estão adorando face a face. E como é que eles adoram? Alô? Alô? Como é que eles estão adorando, gente? Eles estão fazendo o quê? Diante da glória de Deus, eles fazem o quê? Eles se jogam no chão. Alô? Isso fala muito sobre o tipo de adoração que nós damos, não fala não? Ou que deveríamos dar? Ficou muito quieto aqui agora. Mas quando eu olho para a Bíblia, todos aqueles que estão na presença de Deus, essa presença é tão sublime, tão majestosa, que eles esquecem de si mesmos. A única coisa que eles conseguem fazer é se jogar diante dele, e as suas bocas não se fecham, elas estão abertas, exaltando a grandeza dele. Que presença tão gloriosa é essa? A Bíblia fala desses 24 anciãos que estão coroados, e a palavra traduzida por coroa aqui é a palavra grega Stéphanos, que dá a ideia de coroa de premiação. Era aquela coroa de louros que se recebia nos Jogos Antigos, nos Jogos Olímpicos Antigos. Amém, irmãos? Posteriormente foi substituído pelas medalhas. Não são coroas de imperador ou de rei, são coroas de premiação. Então esses 24 anciãos que estão premiados com coroas e que têm direito de sentar à destra da majestade, eles saem dos seus tronos, eles pegam os seus prêmios e eles jogam diante dos pés do Senhor. Você está aqui ou foi para casa? Pouco importa o que eu ganhei de honra, pouco importa os meus prêmios, pouco importa os meus galardões. Diante dele, só ele importa. Aleluia. Você está me amando ainda? E eles entoam um cântico, irmãos, e é esse cântico que eu quero olhar com você. Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o quê? Glória e o poder. Não é maravilhoso isso? Ele é digno de toda a honra, ele é digno de toda a glória e de todo. Agora preste atenção, porque eles dão um porquê. Porque o quê? Porque o quê, gente? Todas as coisas, o quê? Tu criastes. Por que ele é digno de toda a glória, honra e poder? Por que ele é digno de toda a honra, glória e poder, gente? Porque ele criou o quê? Todas as coisas, e ele reafirma isso. Sim, por causa do quê? Da tua vontade é que elas vieram a existir. Deus é digno de glória, sim. Honra e poder, sim. Por que ele é digno dessas coisas? Porque tudo o que existe, existe porque ele quis. Então, se algo existe, existe porque foi da vontade de Deus. Está aqui ou foi para casa? Não existe nada que exista sem que seja a vontade de Deus. Eita, pastor, que pregação estranha. Não, não é estranha não, é a Bíblia.
Você está comigo? Tudo que existe, existe porque Deus criou. Quer dizer então que Deus cria tudo? Sim, cria tudo. Essa roupa que eu estou vestindo aqui, foi Deus que criou? Não foi. Foi a empresa. Quem criou o algodão, querido? Alô? Oi, você está aqui ou foi para casa? Quem criou o algodão? Os programas de computador, foi Deus que criou. Quem criou o silício? Alô? Você está aqui ou foi para casa? E quem criou o homem que programa? Tudo que existe, existe porque Deus quer. Se Deus não quisesse criar, nada existiria. Você existe porque Deus quis criar. Se Deus não tivesse decidido criar, você jamais existiria. Se Deus não tivesse criado oxigênio, você não respiraria. Se Deus não tivesse criado pessoas, você não amaria, não se alegraria, você nem existiria. Tudo que você tem porque Deus criou. Você tem prazer porque Deus criou a capacidade de ter prazer. Você tem alegria porque Deus criou a capacidade de se alegrar. Tudo que existe, existe porque Deus quer. Porque se Deus não quisesse, jamais existiria. E se tudo existe porque Deus quer, concorda que tudo deve a Deus louvor e glória? Se você só existe porque Ele quer, você está feliz de estar vivo? Está feliz de existir? Você deve isso a Deus. A única reação inteligente e real e justa que você pode ter diante daquele que te criou é gratidão. Sim ou não, gente? Claro que é. Se Ele não quisesse criar, você não existiria. Amém? Agora, a criação de Deus, ela dá louvor a Deus de duas formas. Você está comigo? Nós vamos fazer uma viagem, eu preciso que você fique comigo, tá bom? Amém, irmãos? A criação de Deus, ela dá para Deus louvor e glória de duas formas. A primeira é essa que estamos falando. Se eu fui criado por Deus, então eu devo a Deus gratidão. Eu só existo porque Ele quer. Amém, irmãos? Eu deveria acordar todo dia e agradecer a Deus pela vida. Amém? Eu existo por quê? Porque Deus quis que eu existisse. Talvez você pense naquelas teorias do espermatozoide campeão. Eu não sou muito dessa, mas Deus criou as leis da genética. Você está comigo, irmãos? Então Deus criou todo esse negócio aqui. Agora, as criaturas de Deus dão para Deus louvor de outra forma também. A Bíblia fala extensamente sobre essa segunda forma. O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sem linguagem e sem palavra, não se ouve deles nenhum som, mas em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Davi, no famoso Salmo 8, diz: Senhor, quão magnífico é o teu nome, porque você expôs a sua grandeza em toda a terra. Você está comigo, irmãos? No auge da revolta de Jó com o seu sofrimento, Deus, cansado de ouvir as bobagens que ele e seus amigos estão falando, Deus aparece para Jó e fala assim: quem é esse aí que perverte o meu conselho com palavras sem conhecimento? Então Deus começa no capítulo 42, aliás, capítulo 38 de Jó. Deus começa a mostrar para Jó como Jó é ignorante sobre ele mesmo, sobre Deus. Você está comigo, irmãos? E qual é o argumento de Deus para provar que Jó é ignorante sobre ele? Aonde você estava quando eu criei a terra? Aonde você está quando eu firmei as nuvens? Aonde você estava quando eu disse até onde o mar ia? O que isso quer dizer? Deus está dizendo: você não conhece o que eu criei, como você acha que pode me conhecer? Você está comigo, irmãos? O que isso quer dizer? A obra de um artista
revela o artista. Deixa eu te dizer uma coisa: se Pablo Picasso jamais tivesse pintado um quadro, ele seria a mesma pessoa genial. Você está comigo, irmãos? Ele teria as mesmas ideias brilhantes, ele seria o mesmo gênio, só que ninguém saberia disso, e seria um grande desperdício, concorda comigo? Mas quando Picasso começou a pintar, nós tivemos a oportunidade de conhecer a sua genialidade. Está comigo? Essa é a função da obra de um artista. O artista, ele existe sem a sua obra. Você está comigo? Mas ninguém conhece o artista até que ele comece a criar. Deus era Deus desde a eternidade. Mas Deus pôde ser conhecido quando no princípio ele fez o quê? No princípio, criou Deus. Alô, você está comigo? Foi para casa? O entendimento de Deus, o conhecimento de Deus só começou quando Deus começou a criar. Deus era Deus antes de criar? Deus depende de mim e de você para ser Deus? Não, mas é com a criação que Deus se torna conhecido. Então a criação de Deus deve a Deus por si mesma glória, mas a criação também revela para o mundo a glória de Deus. Você está entendendo isso? Deixa eu te dar outro exemplo. Se você for à cidade de Brasília, tem algum brasiliense aqui? Alguns. Se você for à cidade de Brasília, especialmente na Praça dos Três Poderes, lá no Plano Piloto, você vai ver 3 prédios magníficos: o Palácio do Planalto, o Congresso e o Superior Tribunal Federal. 3 prédios fantásticos, diferentes entre si, mas quando você olha bem para esses prédios, você vê que todos os 3 têm um traço comum. Você está comigo? Se você viajar de Brasília para Belo Horizonte, você for na Lagoa da Pampulha, e você passear lá, você vai encontrar a igrejinha da Pampulha, que é uma coisa linda aquela igreja, mas se você olhar bem para ela, você vai ver que ela tem alguma coisa dos 3 palácios lá de Brasília. Você está comigo? E se você sair de Belo Horizonte e for para o Rio de Janeiro e for até a Praça da Apoteose, não para pular o carnaval, mas para fazer turismo, é claro. Amém, irmãos? Você vai chegar lá e você vai ver um monumento. E quando você olhar para aquele monumento belíssimo na Praça da Apoteose, sabe o que você vai lembrar? Você vai lembrar da igrejinha da Pampulha e da Praça dos Três Poderes. Por quê? Porque foi a mesma pessoa que desenvolveu todos esses monumentos. Oscar Niemeyer desenhou os Palácios dos Três Poderes. Oscar Niemeyer desenhou a igrejinha da Pampulha. Oscar Niemeyer desenhou a Praça da Apoteose. Você está comigo, irmãos? Oscar Niemeyer, ele não está nesses locais. Se você for hoje lá no Congresso, você não vai encontrar Oscar Niemeyer lá. Mas quando você olha para o Congresso, você entende a genialidade de Oscar Niemeyer. Deus, Ele não está dentro da criação. Você está comigo, irmãos? A criação não é Deus, mas a criação revela quem Deus é. Você está comigo? A criação informa quem Deus é. É por isso que o ateísmo científico jamais vai conseguir provar Deus, porque ele está tentando olhar para a criação de Deus e achar Deus. Deus não está contido na sua criação. Deus é maior do que ela. Deus é sobre a sua criação. Você está comigo, irmãos? Mas ao olhar para a criação, eu tenho que reconhecer: tem alguém sobre ela, oh aleluia, tem um Deus majestoso e glorioso sobre ela, e Ele criou por quê? Olha, o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 11, quando ele termina toda a parte doutrinária da carta aos Romanos, que é a sua grande exposição doutrinária, eu acho que ele ficou tão maravilhado com as coisas que ele mesmo disse pelo Espírito de Deus, que ele não se aguenta, e ele começa a dar louvor a Deus. Você se lembra disso?
Ele diz: oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem deu alguma coisa a Deus? Quem foi seu conselheiro? Ele é antes de todas as coisas. E aí ele diz a seguinte frase: porque dele, por ele e o quê? Para ele são todas as coisas. Tudo existe, tudo que existe é dele, tudo que existe, existe por ele, e tudo que existe, existe para ele. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Por que nós fomos criados? Porque Deus quis. E para que eu fui criado? Eu fui criado para ser feliz? Não! Você foi criado para ele. Você é dele. Você existe para dar glória para ele. Que coisa linda. Eu sabia que você ia dar muitos aleluias agora, quando eu disse que você não foi criado para ser feliz. Isso é filosofia mundana. A Bíblia diz que você existe para a glória de Deus e nada mais. E não existe satisfação maior do que viver para a glória dele. Nada pode te alegrar mais, nada pode te fazer mais pleno, porque foi para isso que você foi criado. Oh, aleluia. Não há nada da criação que possa te dar mais alegria do que glorificar o seu Criador. Oh, glória a Deus. Se nós entendêssemos isso, irmãos, nós pararíamos de ir a Deus para ganhar coisas da criação, e nós iríamos a Deus só por causa dele mesmo. Alô? Ficou quieto de novo aqui. Você me ama ainda? Agora, eu acho, irmãos, que Deus queria muito se mostrar. Deus queria muito ser conhecido, porque além de toda a criação, Deus ainda colocou um autorretrato sobre ela. Pensa comigo, tudo que Deus criou revela Ele, sim ou não? Mas Deus não está em nada, sim ou não? Ele é sobre a criação. Mas aí Deus faz o quê? Deus resolve fazer um autorretrato. Porque quando eu olho um quadro de Picasso, eu aprendo muito sobre ele, sim ou não? Mas e se eu olhar a foto de Picasso? A foto tem mais poder de revelar Picasso do que o quadro dele? Sim ou não? Claro que sim. Se você olhasse a foto, se você vai para minha casa e eu não estou lá, mas minha esposa te mostra a minha foto, concorda que eu vou entrar na conversa mesmo sem estar lá? A minha presença vai parar lá, sem eu estar. Por quê? Porque você olhou minha foto. Quando você olhar minha foto, você vai dizer: e o Júnior? Onde é que ele estava aqui? Nossa, como ele estava magro nessa época. Eu me lembro. E eu acredito que vai voltar. Ore por esse projeto também. É um projeto um pouco mais difícil do que escrever um livro. Você está comigo? E Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ele não vai ser só obra das nossas mãos, ele também vai ter parte nossa nele. E esse homem, ele não é só criatura como todo o resto, ele também pode ser chamado de filho, porque ele carrega elementos da natureza do Criador. Meu Deus do céu! O homem é criatura, sim, mas também é filho. Por quê? Porque carrega a imagem do Criador. Ele não é apenas a expressão de algum detalhe, ele é a imagem, ele é semelhante ao seu Criador, e por isso mesmo ele é coroa, ele é colocado sobre, ele tem domínio. No mesmo Salmo 8, Davi se pergunta: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, e deste domínio sobre todas as obras das suas mãos.
Agora preste atenção nisso, porque se a criação existe para dar glória para Deus de duas formas, quais são as duas formas? Gratidão e revelando Deus. Que dirá a fotografia? Você está comigo, irmãos? A fotografia, ela existe com um único propósito. A ideia de Deus, pastor Raul, era quando um homem olhasse o outro, um olhasse para o outro e dissesse: eita, Deus. E o outro ia responder o quê? É verdade, Deus. Você está comigo? E Deus seria glorificado pela nossa existência. Eu estou dizendo que o homem é Deus? Nunca. Você está comigo, irmãos? Porque o homem é criado, Deus não. Amém? Deus tem poder em si mesmo, o homem só usufrui do poder que emana de Deus. Amém, irmãos? O homem não tem poder em si mesmo, o poder que nós desfrutamos vem de Deus. Você está comigo? Vá comigo rapidamente para Romanos capítulo 1. Fica comigo, ok? Vai ser uma boa viagem. Amém? Você está vivo? Esse pastor falou que ia falar de Jesus. Tenha calma. Já já ele vai baixar aqui. Romanos capítulo 1, versículo 18. Você achou? Olha que versículo, irmão, eu tenho certeza que quando você começar a ler esse texto, vai querer sair correndo, pular, dar uma dançadinha na sua cadeira. Olha que frase linda: a ira de Deus se revela do céu. Não deu vontade, não? Não deu vontade de fazer festa, não? Hein? Nem uma festinha, não? A ira de Deus se revela do céu. Contra quem? Contra toda impiedade e perversão dos homens que fazem o quê? Detém a verdade pela injustiça. Antes de você ficar assustado com a expressão a ira de Deus, irmãos, repare que a Bíblia diz claramente para quem ela está direcionada. A Bíblia não direciona a ira de Deus para aqueles que creram em Cristo Jesus e foram justificados. A Bíblia não direciona a ira de Deus para aqueles que estão, mesmo com dificuldades, buscando a Deus, vindo à igreja, querendo receber uma palavra para ter sua vida transformada. A Bíblia diz que a ira de Deus está reservada para aqueles que rejeitaram a verdade. Você fez isso? Você rejeitou a verdade? Se você tivesse rejeitado a verdade, você jamais estaria aqui. Você está aqui porque está buscando a verdade. Você está comigo, irmãos? A ira de Deus se revela do céu contra a impiedade e perversão daqueles que fazem o quê? Rejeitam a verdade em prol da injustiça. Por que os homens fazem isso? Preste atenção nisso aqui. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, a verdade sobre Deus, é manifesto entre eles, porque Deus fez o quê? Lhes manifestou. Deus não estava escondido, Deus jamais esteve escondido, Deus jamais foi misterioso como alguns insinuam. Deus se revelou desde o início, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, o que diz aí em seguida? Você está aqui, pelo amor de Deus? O que acontece com esses atributos de Deus? Claramente se reconhecem. Desde quando? Desde o princípio. Sendo percebidos por meio do quê? Por meio das coisas que foram criadas. Então, quando Deus criou todas as coisas, Ele estava fazendo o quê? Ele estava revelando o seu eterno poder, a sua divindade e os seus atributos invisíveis. Então ninguém jamais pode acusar de que não conhecia Deus e caiu no pecado. Por quê? Porque a divindade de Deus, o seu eterno poder e os seus atributos invisíveis estão claramente revelados desde o princípio. É por isso que os homens são indesculpáveis. Algumas pessoas ficam questionando: é muito injusto isso, o homem vai para o inferno porque não aceitou Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai para o inferno porque não aceitou Jesus. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Os homens vão para o inferno porque tinham conhecimento de Deus e o rejeitaram.
Jesus não é um problema que Deus criou. Jesus foi a solução para homens rebeldes. Amém? Porquanto, versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, revelado em todas as coisas e em si mesmos, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, eles tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Pensando que eram sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, o quê? Corruptível. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Olha que loucura isso aqui, pelo amor de Deus. Segura ele para cá, irmão. Ó, Deus está criando o homem. E o homem é como? O homem é a fotografia de Deus sobre tudo que Deus criou para revelar quem Ele é. Você está comigo? Aí o homem faz o quê? Não quero revelar Deus. E transforma a imagem e semelhança de Deus em semelhança de si mesmo. Você está entendendo isso aqui? Nós achamos que o problema da idolatria é o homem carregar uma imagem. Nós achamos que o problema da idolatria é esse. Mas isso aqui não é o problema, isso aqui é o resultado. Resultado de quê? De alguém que rejeitou o conhecimento que Deus deu de si mesmo e resolveu inventar o seu próprio Deus. O problema é que quando eu invento o meu Deus, quem é o Deus aqui? Eu. Se eu determino como Deus é, se eu digo o que Deus faz, Deus aqui sou eu. Alô? Você não decide o que Deus faz na sua vida. Você não decide como Deus é. Porque Ele é Deus antes de você existir. Palavra da fé não é dar ordem para Deus. Porque você não tem essa moral, meu querido. Palavra da fé é aceitar Deus como Ele se revela. E aprender que nós existimos para revelar quem Ele é. Não Ele existe para satisfazer quem nós somos. Está me amando ainda? Eu existo para a glória de Deus. Não Deus existe para me satisfazer. Pode dar amém se quiser, pode dar se não quiser. Você me ama ainda? O problema da idolatria é que eu digo, não quero você, eu sou Deus aqui. E meu Deus é assim. Você está comigo, irmãos? Por isso que é o pecado mais combatido no Velho Testamento e no Novo Testamento. Porque é dizer, Deus aqui sou eu. Preste atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Porque se o Deus de Jesus a quem você ora, não é o Deus de Jesus que se revelou, mas o Deus de Jesus que você inventou, pode chamar Deus de Jesus, é idolatria do mesmo jeito. Nós aceitamos Deus como Ele se revela, e nos submetemos à sua grandeza e soberania. Você está comigo, irmãos? E a nossa única opção é aceitar, Deus é assim e age assim. Graças a Deus que Ele se revelou como um Deus bom, Deus maravilhoso, Deus de abundância. Você está comigo, irmãos? Deus que na sua presença há plenitude de alegria, e nós apenas aceitamos e desfrutamos isso. Você me ama ainda? Mas o homem decidiu que não ia glorificar a Deus, não ia devolver a Deus a glória, não ia ser grato pela sua existência. O homem decidiu que ele ia ser Deus de si mesmo. O que Deus fez? Versículo 24. Por isso Deus o quê? Por isso Deus fez o quê? Deus o entregou a paixões. Deus entregou tais homens a imundícia. Você está comigo, irmãos? Segura ele para cá. Nós ficamos escandalizados com a imundícia dos homens, mas a imundícia dos homens não é o problema. Qual é o problema? É ter abandonado Deus. Quando eles abandonaram a Deus, Deus os
abandonou. Você está comigo, irmãos? O pecado que mata o homem não são as suas práticas pecaminosas. O pecado que mata o homem foi ter rejeitado a Deus. Você está comigo? Agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero. Você está comigo? Se eu tivesse criado e inventado esse celular, digamos que eu criei, e eu criei esse celular com um único propósito: fazer ligações. Você está comigo? Dizem que celulares fazem ligações. Hoje a gente faz tanta coisa no celular que nem lembra que ele serve para ligar, não é verdade? Mas digamos que eu tivesse criado isso aqui para fazer ligações, e o celular resolve: eu não vou fazer ligações mais. O que eu deveria fazer com esse celular? Eu deveria fazer o quê? Eu poderia jogar fora esse celular? Sim ou não? Eu te pergunto, seria maldade minha jogar fora um celular que se rejeita, que se recusa a fazer o que foi criado para fazer? Seria maldade minha? Eu seria injusto fazendo isso? Seria antiético meu, gente, fazer isso? Não? Porque quando a gente lê na Bíblia Deus derramando juízo, a gente pergunta sobre a justiça de Deus. Quando você acabou de dizer que quando alguma coisa se recusa a viver seu propósito, é justo jogar ela fora. Alô? Você acabou de dizer que está certo. Você acabou de dizer que o dilúvio está certo, que Sodoma e Gomorra está certo. Você acabou de dizer que as pregas do Apocalipse estão certas. Está me amando ainda não? Se eu e você nos recusamos a revelar a glória de Deus, para que a gente serve? A gente não serve para nada. E ele deveria. O certo era ele jogar a gente fora. Mas na minha e na sua Bíblia tem um versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. A gente merecia perecer. Aleluia. Mas ele nos amou mesmo assim, mesmo a gente sendo esses traidores horrorosos aqui, que fomos criados com um único propósito. Você está comigo, irmãos? Revelar a sua grandeza e a sua majestade. Ele nos amou. Está vivo ainda ou não? Só que agora o homem abandonou Deus, e Deus fez o quê? Abandonou o homem. Morte espiritual, irmãos, não é uma punição de Deus, é uma consequência lógica. Se Deus é o inventor da vida e eu me afastei de Deus, o que eu vou ter? O que eu vou ter, gente? Morte. Pense sobre o filho pródigo. O filho pródigo chega para o pai e fala assim: pai, me dá a minha herança. E o pai faz o quê? Dá a herança. E o filho fica rico da noite para o dia, sim ou não? Você está aqui ou foi para casa, pelo amor de Deus? Ele está rico. Aí o filho faz o que no dia seguinte? Vai para uma terra distante. O que quer dizer a terra distante? Aonde meu pai não está. Agora, a riqueza que o filho tinha naquela terra distante vinha de quem? Vinha do pai. Tudo que ele tinha vinha do pai. Mas quando ele quer usar o recurso que é do pai na terra que o pai não está, o que acontece? O recurso acaba. Alô? O homem chega para Deus e quer viver o prazer que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, a satisfação que vem de Deus, sem Deus. Mas Deus é o criador dessas coisas. Quando ele tenta estar afastado de Deus e viver esse prazer que era a herança de Deus para ele, ele descobre que não existe. Você está aqui ou foi para casa? O problema é que agora a comunhão está rompida. Não tem mais o que fazer. Não há mais união. Abra comigo em Jó capítulo 9.
Irmãos, eu queria ler esse capítulo todo com você, mas nós não temos tempo para isso. Mas deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui, tudo bem? Jó, ele sabe que ele não fez nada de errado, e a Bíblia diz isso. Mas mesmo assim, toda aquela calamidade caiu sobre ele. Você está comigo? Então, qual é a conclusão que Jó chega? Deus resolveu que eu deveria sofrer. Amém, irmãos? Os amigos de Jó dizem: Jó, olha aí, tem alguma brecha na sua vida. A propósito, todos os dois estavam errados, tanto Jó como seus amigos. Amém, irmãos? No meio disso, os amigos começam a dizer: Jó, se você andar certo, Deus restaura você. Se você fizer alguma coisa, Jó, Deus restaura você. E Jó está dizendo o que está correto, que não tem o que ele faça. Você está comigo, irmãos? Não tem o que o homem pecador faça para Deus olhar para ele. Porque ele é pecador, porque rejeitou a Deus em primeiro lugar. Você está comigo, irmãos? A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, no meio dessa ideia, Jó diz o seguinte no versículo 29 do capítulo 9. Preste atenção nisso aqui. Eu serei condenado, não tem jeito, eu vou ser condenado. Porque, pois, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar em vão. Ainda que eu me esforce para me lavar com água da neve e purifique as minhas mãos no cáustico, mesmo assim, Deus me submergirá no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Não tem o que eu faço. Você está entendendo isso aqui? Porque não tem o que Jó faça para se reconciliar com Deus. Versículo 32, pelo amor de Deus, olhe comigo esse versículo. Porque ele não é o quê? Deus não é homem, como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Olha só, presta atenção nisso aqui, gente. Olha só, não tem como eu me resolver com Deus. Por que, Jó? Por que não tem como você se resolver com Deus? Porque Deus não é homem, eu sou homem e ele é Deus. Aí ele diz no versículo 33, não há entre nós um árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Segura, olha para cá, irmão. Se você entender isso aqui, você vai entender a Bíblia inteira. Jó está dizendo o seguinte: eu não tenho como me resolver com Deus. Por quê? Porque ele é Deus e eu sou homem, e não existe nenhum ser que seja capaz de colocar a mão nele e a mão em mim. Por que não existe esse ser? Porque ele é Deus e eu sou homem. A única forma, oh aleluia, a única forma de eu me reconciliar com ele era se existisse alguém que fosse ao mesmo tempo tinha que ser um ser que não existe na mente de Jó. Não existia um ser que fosse ao mesmo tempo homem e Deus. Isso não existe, tal coisa. Não existe alguém capaz de colocar as mãos no ombro de Deus e no meu ombro, selando a paz. Isso era da onde surgiu a figura do advogado, o mediador entre duas partes que estão em rixa, que estão em juízo. Então alguém que se identificava com os dois lados chegava, colocava a mão nos ombros dos dois e selava a paz. E Jó diz: a minha rixa com ele é irresolvível, porque ele é Deus e eu sou homem, e não existe um ser, ah meu Deus do céu, capaz de colocar as mãos no ombro nele e no meu ombro. Tem que existir alguém que seja ao mesmo tempo Deus e homem. E João, no capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas o mesmo capítulo, no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Oh, aleluia! A imagem do Pai
aquele que faz o que viu o Pai fazer, aquele que dizia: quem vem a mim vê o Pai. Oh, aleluia. Eu e o Pai somos um. Se fez carne. Você não precisa abrir, eu vou ganhar tempo. Mas Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. A NVI nesse versículo diz assim: não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Eu fico pensando, como é que alguém desapega de ser Deus? Ser OLX do céu agora. Ser Deus não é um prêmio que alguém recebe. Deus não é um título. Você está comigo, irmãos? Ninguém é premiado. Não tem um anjo no céu que está se saindo bem, foi o funcionário do mês por 3 meses seguidos. Deus fala: vou chamar você de Deus. Isso não existe. Você está comigo, irmãos? Deus é uma questão de natureza. Deus Ele é o grande eu sou. Deus não varia, Deus não muda de condição. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas acontece que ser Deus e não ter eu e você lá não era suficiente para Ele. Ah, meu Deus, você não viu o que eu disse, não? E aí a Bíblia diz que Ele se esvaziou. O que é autossuficiente se esvaziou, assumindo a forma de servo. O soberano virou servo. Você está comigo, irmãos? E reconhecido em figura humana e semelhante aos homens. Peraí. A minha e a sua Bíblia diz que Ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas agora a gente peca, a gente trai, a gente vira as costas para Ele. Ele faz o quê? Ele vem ficar semelhante a nós? Ah, não, irmão, não. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem traiu Deus, o que ele fez? Tudo bem, eu fico semelhante a você. Ah, não. Eu vou ficar semelhante a você. Porque quando você pecou, você perdeu o seu propósito. Qual era o nosso propósito, gente? Revelar Deus, lembra? Agora, se eu fui criado para revelar Deus e eu perdi esse propósito, se perdeu o conhecimento de Deus e eu me perdi, porque eu existia para glorificá-lo. Aí Jesus vem para quê? Jesus vem para dizer 2 coisas. Uma: quem é Deus? Ele diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O conhecimento de Deus foi recuperado. Mas ele também veio para dizer o seguinte: ei, se você crê em mim, você vai fazer o que eu faço. Porque eu sou para você a revelação de Deus, mas eu também sou para você a revelação do homem. Eu sou o Deus e eu sou o homem. Alô? Tá fritando aí? Tá fritando aí? E eu só quero, irmãos, começar a encerrar, que você pense essa cena de Jesus descendo. Tem uma canção que eu escuto quase que diariamente, que diz assim: até os serafins, com seus 3 pares de asas, sentiram tremor naquele momento, pois o Verbo eterno que a tudo criou, está se despojando, insígnia por insígnia, da glória que Ele tem. Então se fez um mar de asas estendidas, um grande silêncio, um trono deixado. O que anda entre as estrelas e as chama pelo seu nome, está partindo agora. E quem é que não chora? Ele partiu, foi por amor. Você consegue imaginar essa cena? Os anjos vendo isso. Pense comigo sobre isso, irmãos. Os anjos estão lá por toda a eternidade o adorando, o reconhecendo. De repente ele se levanta. Ué, o que ele está fazendo? De repente ele começa a se esvaziar da sua glória, da sua majestade.
E os anjos estão se perguntando: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por toda uma eternidade isso nunca aconteceu. E então ele começa a sair, e os anjos vão seguindo a ele, irmãos. Você está comigo? Os anjos estão seguindo, e ele começa a descer, e os anjos vêm atrás. O que ele está fazendo? Ele vai para aquele planeta tão pequeno, e ele está indo na direção daquela jovem. Meu Deus, o que vai acontecer com aquela jovem? Ele está indo na direção dela, e de repente ele entrou naquela jovem. Os anjos não estão entendendo nada, mas daqui a 9 meses, aquela jovem dá à luz uma criança, e os anjos dizem: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, a quem os homens, a quem Deus, paz entre os homens, a quem Deus quer bem. Deus só pode querer bem aos homens, porque Deus virou homem. Deus veio até aqui para se tornar como um deles. Pensa sobre isso. Maria segurando no colo aquele que a criou. Não existe crença como essa. Nenhuma religião, nenhuma outra crença se compara ao Deus que se fez homem. E o pior de tudo, por que ele fez isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que você e eu pudéssemos voltar para a razão pela qual nós fomos criados: imagem e semelhança de Deus. Você recebeu alguma coisa hoje? Você pode ficar de pé, levantar as suas mãos e exaltar a Jesus. Exaltar aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Porque ele veio aqui e ele foi até a cruz para tomar os nossos pecados e as nossas falhas. Mas ao terceiro dia ele se levantou como vivo. Então o Salmo 24 começou a se cumprir: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então o céu indaga: quem é esse Rei da Glória? Nunca entrou homem aqui. O homem nunca foi digno nesse lugar. Mas então o cântico continua: o Senhor dos exércitos, o poderoso nas batalhas, aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que venceu as trevas, aquele que tomou cativo aquilo que nos mantinha cativo, aquele que concedeu dons, o autor da nossa vida. Oh, aleluia! Ele se levantou e ele entrou naqueles portais eternos, irmãos. E ele andou triunfantemente, e os anjos começaram a cantar, e começaram a adorar, e começaram a se prostrar diante dele, e ele foi até o trono. Oh, aleluia! E ele se assentou de volta no seu trono de glória. Mas ele não era mais apenas o Verbo eterno, agora ele era Deus e homem. Ele era o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E agora eternamente, à destra de Deus, tem um homem sentado, fazendo com que você seja digno de entrar lá também e de se assentar naquele lugar. Aleluia! Aleluia! Exalta Jesus, irmão. Exalta Jesus. Exalta Jesus. Ele é digno do seu louvor mais do que qualquer coisa. Ele é digno do seu louvor mais do que qualquer coisa. Esquece de você um pouco. Esquece de você um pouco. Reconhece a Ele. Reconhece
sua majestade, reconhece sua grandeza, reconhece que é por causa dele, é por ele, é para ele. Oh, aleluia, aleluia. Te exaltamos, Jesus, te exaltamos, Jesus. Só tu és digno, só tu és digno. Oh! É por causa dele que somos prósperos, é por causa dele que somos curados, é por causa dele que somos salvos, é por causa dele que temos vida, é por causa dele que nos alegramos. Ele é tudo em nós. Aleluia, aleluia. Ser exaltado, Jesus, ser exaltado, Jesus. Aleluia, aleluia. Ergue sua voz, ergue sua voz. Exalta, Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, viverás. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo. A morte venceu. Escute com muita atenção o que eu vou te dizer. A Bíblia diz que tudo que foi feito, por meio dele é que se fez. Ele é a pessoa da Trindade que é o fazedor das coisas. Você está comigo, irmãos? Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o agente de Deus. Agora eu quero que você pense uma coisa. A Bíblia diz que ele criou todas as coisas. Se é assim, ele criou a água, concorda comigo?
Mas pense que na cruz ele disse o quê? Eu tenho sede. Sabe por que ele teve sede na cruz? Porque a Bíblia diz que depois que alguém vai a ele, do seu interior fluem rios de água viva. O Evangelho é um absurdo, irmãos. O Evangelho é um absurdo. Então, se você tem uma sede e precisa saciá-la, eu quero te dizer que naquela cruz Jesus teve sede, para que do seu interior fluam rios de águas vivas. Se você está aí e quer matar essa sede, só Jesus pode. Só Jesus mata a sede. Então, se você está aqui essa noite e gostaria de matar essa sede, entregando sua vida a Ele, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente rapidamente. Não estou falando de uma crença nominal, uma crença familiar, mas eu estou falando de um envolvimento pessoal. Oh, aleluia! Acompanhe aquele casal ali. A Bíblia diz que tem uma festa no céu por causa dele agora. Uma festa. Mas se você está aqui ainda e quer aumentar o barulho lá no céu, quer aumentar a festa lá, e quer saciar a sua sede, aonde você está, sai do seu lugar e vem até aqui. Vem até aqui. Vem até aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está sentado aí e já tem Jesus como Senhor da sua vida, olhe para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: aleluia, aleluia. Acompanhe aquele casamento. Aleluia. Consegue imaginar agora Miguel dando cambalhota no céu? Por causa desses dois aqui. Hein, Miguel está pulando agora lá. Aleluia. Aleluia. Gabriel está dando uma carreira. Amém? Mais alguém está aqui. Se você está aqui e já tem Jesus, olhe para quem está do seu lado, pergunte para ele se ela tem também. Mesmo que você fique constrangido, é melhor te livrar alguém do inferno constrangido do que ficar à vontade de deixar alguém para lá. Aleluia, aleluia. Pergunte, talvez você não conheça essa pessoa. Aleluia. Todos salvos? Estende suas mãos para cá, nós vamos orar por eles.